Então aqui dando continuidade na cabeça de São Bento, já finalizei aqui o enchimento, tá? Tá cheinho, veja a espessura que fica, né? E agora o próximo passo vai ser fechar essa abertura por onde a gente fez o enchimento, né? Tenha cuidado de fazer bem bonitinho, tirar todas as ruguinhas e o que ficar, né, de falha, o que ficar ainda meio enrugadinho, depois é só passar o ferro de passar, né? Você põe uma proteção aqui, eu ponho um tecido e passo o ferro por cima para não queimar o feltro, tá bom? Se o seu ferro tem vapor, você até pode passar sem, tá? Mas eu sempre gosto de usar a proteção para não correr nenhum acidente, vai que, né, acontece. Então, é preferível usar a proteção e ficar despreocupada, tá bom? Eu vou dar uma conferida aqui no enchimento para ver se tá certinho. Eu acho que precisa um pouquinho mais aqui embaixo. Coube esse tantinho aqui, acho que já tá bom, ok? Coloco lá pra dentro e vamos fechar. Estou usando a linha 100% poliamida, tá bom? Ela é uma linha resistente que ela não arrebenta. Inseri aqui, peguei um pedaço de linha, dobrei ao meio, inseri as duas pontas aqui na agulha e ficou uma argolinha aqui embaixo. Essa argolinha a gente usa para travar, então, o primeiro ponto. Passei aqui e vou passar pelo meio da argolinha e já tá travado o ponto, tá bom? Assim ele não corre o perigo de escapar. E aqui a gente vai fazer o ponto invisível. Você vai pegar um pedacinho de feltro de baixo e um pedacinho de feltro de cima. Não precisa ser assim muito caprichado, você pode fazer. Não fique preocupada com o acabamento, porque essa parte aqui vai ficar escondida, tá? Né? Já fiz um pouco, vou fechar. Puxei bem. E o interessante é que essa linha aqui você pode puxar com gosto, tá? Que ela não vai arrebentar. Veja que na hora que eu puxo, deu uma ruguinhas aqui no queixinho, tá? Então eu venho aqui e vou dar uma espalhada na fibra. Aí é só dar continuidade no ponto invisível. Vou puxar novamente. Puxa devagarzinho até ir fechando. Aqui eu vou pegar o cabo aqui, né, que é mais fino, e vou ajeitar a fibra ali no queixinho, tá? Essa parte aqui não aparece na frente, né, mas é bom você ter um cuidado aqui também para espalhar a fibra, né, para ela ficar compactada de forma uniforme. Então já pode também fazer esse processo aqui de ajeitar a fibra. Acho que falta um pouquinho de fibra aqui. Na hora que a gente fecha, se você detectar aí que faltou um pouco de fibra, é só completar, tá? Porque enquanto tá aberto, você não tem muita noção se tá adequado. Depois que a gente fecha aqui, dá para perceber se precisa de mais fibra ou não. Então, finalizando aqui o ponto invisível, puxou, pinçou o feltro novamente e dá um nozinho e arremata. Então, veja o resultado, tá? Como eu falei, não precisa fazer certinho. Aqui eu fiz até correndo, dependendo da forma como você fizer, fica até imperceptível quase essa costura. É claro que você vê algo diferente, né? Mas fica bem discreto. Depois a gente vai abaixar o cabelinho, né? E vai ficar mais ou menos dessa forma. Agora eu vou fazer com vocês o afundamento da região dos olhos. Vou utilizar novamente a linha 100% poliamida. Faço a mesma coisa, pego um pedaço grandinho, porque a gente vai utilizar aqui uma agulha de boneca, tá? Aquela agulha maior pela espessura ali da cabeça. Então precisa ser uma agulha maior. Coloquei, dobrei ao meio, coloquei e sobrou a argolinha aqui embaixo. Venho aqui na direção dos olhos. Como eu falei, quando eu tava iniciando a cabeça, né? Eu marquei 4 pontinhos aqui, que é a largura, então, do círculo, mais ou menos, né? Então, eu venho e saio aqui. Quando eu volto, eu passo a agulha pela aquela argola e puxo para poder fazer o primeiro vinco.
Então eu peguei de um ponto ao outro, agora eu vou pegar de lá pra cá. Então a gente faz aí um sinal de mais. Pega em linha maior, tá bom? Pra não ficar passando perrengue. Então aqui, olha, eu já tenho um sinal de mais. E aqui, pela linha ser bem forte, eu consigo puxar bem, tá? Então eu não vejo necessidade de fazer mais nada aqui. Mas eu poderia estar intercalando mais 2 vezes, né? Intercalando no meio desse mais aí, formando um asterístico, tá? Mas por que eu gosto de fazer esse tipo de afundamento? É coisa mínima, gente. É só questão de que a pérola, ela se encaixa, a meia pérola, né? Ela se encaixa melhor ali e parece que fica abraçada no rostinho. É um pequeno detalhe. Mas se você quiser fazer aquele outro afundamento lá, que é de vai e vem, pode fazer. Não tem problema. Pegar um pedaço maior de linha para não ficar escapando. Essa linha 100% poliamida, ela é bem lisinha, sabe? Então ela escorrega bem fácil. Mas ela é ótima para a costura, porque ela é bem resistente. Agora vamos do outro lado. Ó, saí no buraquinho lá de baixo, volto lá no buraquinho de cima, saio aqui atrás, passo por dentro da argola e puxo. Vou na marcação do ladinho, dou uma puxada, entro lá para trás na outra marcaçãozinha e puxo. Veja como que fica, tá? Então, se você quiser marcar, eu vou dar a opção aqui, ó. Se você achou que não afundou muito legal, você pode, então, intercalar. O que é intercalar? Você vai pegar no meio, né, dessas 2 marcações que a gente já fez e vai sair na outra lá do lado oposto. Puxou novamente, pegando aqui agora do outro lado e subindo lá do lado oposto, saindo aqui atrás. Então, assim é o asterístico que eu falo, tá? Pode ser assim ou assim, o que você achar melhor. Se não conseguiu afundar muito bem de primeira, então é só completar então com o restante. Vou pinçar o feltro, vou dar um nozinho para arrematar. Passei a linha. Ok, então aqui nós já temos o olhinho afundadinho. Sempre é bom lembrar, né? Para quem não experimentou essa técnica, veja que não tá uniforme aqui a costura dessa parte aqui do queixinho. Vou pegar a agulha de boneca, vou entrar lá com essa agulha. Essa aqui é difícil, porque ela tá com a ponta meio cega. Entrei lá e puxei a fibra para a costura. Dessa forma eu consigo harmonizar, então, a fibra aqui bem rente à costura, né? Para não ficar com aquelas ruguinhas, tá bom? Então, todo lugar que você vê que você pode arrumar, você pode fazer. Coloca a agulha lá dentro e puxa a fibra em direção à costura para ficar uniforme. Esses pontinhos que fica aqui por causa da agulha, ele some, porque ele vai se expandindo, ele some, não fica marcado por muito tempo. Aqui na cabeça também, olha, é que é branco, eu não sei se vai conseguir captar, mas é só colocar lá para dentro, ó, bem aqui nessa região, fica um pouquinho gruvinhado, né, por causa da diferença da costura, né? Eu troquei a linha, então fica um pouco diferenciada a costura aqui, né? Também por conta de ter 2 camadas de feltro aqui não. Então, você pode estar arrumando aqui, usando essa técnica. Agora eu vou ali pro ferro de passar, vou passar o ferro bem aqui nessa volta e aqui também. Mesmo que aqui não vá aparecer, é legal você manter essa costura aí bem lisinha, pelo menos eu gosto dessa forma. Aqui é só colar os olhinhos. Vou colar então a pérola, tá? Aqui, ó, passar um pouquinho de cola universal. Então, eu estava gravando, né, a colagem dos olhinhos, e daí o meu cartão de memória acabou e parou de gravar. Então, eu não sei exatamente o momento que parou de gravar, mas eu estava colando os olhinhos. Passei a cola universal ali, né, no afundamento, um pouquinho de cola para não vazar. Esperei um tiquinho e colei a meia pérola. Essas têm 8 milímetros.
tá bom? Na verdade, essa aqui não é meia pérola, mas é como se fosse. Esse é aquele olhinho de amigurumi, né? Que ele tem um pininho atrás. Então eu corto o pininho com alicate e colo ele aqui, tá bom? Mas pode ser uma pérola, uma meia pérola preta de 8 milímetros, tá bom? Lembrando que esse tamanho de olho é para peça de 30 centímetros, aproximadamente. Colei o olhinho, agora eu vou colar o bigode, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui, somente nessa parte aqui mais alta, né? Passei cola ali no bigodinho, venho aqui e posiciono, tá? De forma centralizada, com a boquinha, com o nariz, nem muito pra cima, nem muito pra baixo, no meio do caminho, dessa forma. Aqui basicamente está pronto, tá? Eu passei aqui, ficou bem bonitinho o caseado, né? Depois que a gente passa o ferro, ele fica bem certinho, fica bem redondinho. Passei aqui embaixo também, tá? Aqui eu já fiz a abertura para inserir o pescoço, mas essa abertura aqui é simples de fazer, tá? Depois, quando eu estiver anexando ela no corpo, eu mostro para vocês como fazer, né? Para quem aí ainda não faz, tá? Eu gostei bastante desse detalhe da barba dupla, porque ela dá uma estrutura nessa barba, então ela fica bem estruturadinha, em compensação daquelas que é barba única, ela fica mais molinha, tá? Então, se você gosta dessa opção e testar e ver se gostou, pode também fazer nos outros santinhos, utilizando a mesma forma como eu fiz aqui, tá bom? Cabecinha finalizada. Então, no próximo vídeo eu mostro a junção da cabeça com o corpo.